agora que eu estou relacionando a coisa com ela. Olá, boa noite, prazer falar com vocês. Estamos ao vivo, são 8h05 aqui pela TV Brasil Central, o programa Boa Vida, mais uma vez te trazendo muita informação. Hoje a gente vai falar no nosso primeiro assunto, vamos falar para os homens, porque, meu Deus, quantos problemas tem a próstata, que coisa louca. E se o homem não tiver cuidado, se ele tem riscos muito grandes de desenvolver algum distúrbio na próstata. Vamos falar de uma vacina que surgiu e que pode ser muito interessante. E a cirurgia robótica é o máximo, né, da evolução cirúrgica, né, quando se trata de cirurgia. Nosso convidado é um cirurgião oncológico, Adriano de Paula. Ele está aqui para falar sobre todas as nossas dúvidas, pelo menos as mais frequentes, sobre a próstata. Boa noite, doutor. Boa noite, Aurélia. Prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos receber também o Marcão Personal. Quem gosta de atividade física, principalmente de musculação, com certeza conhece o Marcão. Marcão é meu personal trainer há 10 anos. E me desculpem os outros personal trainers, mas o Marcão, para mim, é o melhor. Para mim, eu não troco o Marcão por nada desse mundo. E aí, daqui a pouco ele chega, ele é uma pessoa que tem músculos muito fortes, ele participa das competições de fisiculturismo, ganha sempre. E um detalhe, não toma bomba, não toma anabolizante, porque a gente já submeteu a um teste pelo núcleo laboratório e ele tem só suplemento no sangue. É uma pessoa muito interessante, sabe tudo e vai ser o nosso segundo entrevistado. Mandarim Spa Urbano está presente mais uma vez no nosso programa hoje, fazendo uma massagem com pedras quentes, uma massagem para relaxamento muscular. Maria Honorato está aqui, a nossa super massoterapeuta, massageando Cadu Fedato. Daqui a pouco vamos falar sobre essas pedras quentes. Será que... Não, que deve ser bom, deve ser bom. Essa eu não experimentei ainda lá no Mandarim, não. Talvez nesse fim de semana eu vá lá, viu, Maria? Vou precisar dos seus... Tá certo, porque eu só tenho tempo no final de semana e o Mandarim está aberto aos feriados, aos sábados, domingos. Essa é uma das vantagens do Mandarim, né? Estou lá sempre no fim de semana. Então, o nosso programa hoje tem muita informação para você e, é claro, se você quer ter saúde, se você quer ter boa vida, você não vai sair do sofá. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta ao programa Boa Vida, ao vivo, 8h10, e conforme eu prometi a semana passada, o nosso primeiro assunto é para os homens. Vamos falar sobre câncer de próstata com o doutor Adriano de Paula. Doutor Adriano, vamos começar perguntando sobre hiperplasia benigna de próstata. É muito comum, não é? Muito comum, Aurélia. O que é? Hiperplasia prostática benigna, ou HPB, que nós falamos, usamos essa sigla, ela é o aumento do volume da próstata e que, eventualmente, pode causar uma constricção da uretra e prejudicando que o homem consiga esvaziar a bexiga de modo adequado. Ah, então, constricção é a diminuição do calibre, isso. Do calibre. Isso. E por que a hiperplasia benigna de próstata e o câncer de próstata só acontecem em homens mais velhos? Porque isso é uma consequência do próprio envelhecimento, né? Estima-se que aproximadamente 30% dos homens acima de 45 anos de idade vão apresentar algum tipo de aumento da próstata. Quando esse aumento da próstata gera esse aperto na uretra, ele pode provocar essa dificuldade de esvaziamento. O homem percebe o jato urinário mais fino, consequentemente, ele não esvazia completamente a bexiga, isso aumenta o número de vezes que ele tem que ir no banheiro para esvaziar a bexiga, aumenta o número de vezes que ele levanta à noite para urinar. E logicamente, de modo semelhante, o câncer de próstata também é uma doença muito ligada à faixa etária. Quanto mais velho é o homem, maior o risco dele ter um câncer de próstata. Não existem fatores já bem identificados que a medicina conseguiu
estabelecer uma relação com o câncer de próstata, mas provavelmente a teoria que mais explica isso é a teoria hormonal. O câncer de próstata ele depende de testosterona, que é o hormônio masculino. Então, o bombardeamento do tecido prostático ao longo dos anos, ele aumenta o risco da pessoa desenvolver um câncer de próstata. Ou seja, na andropausa, ali por volta dos 50 anos, quando há uma diminuição de testosterona, o homem já deve ter um pouco mais de cuidado. Na verdade, o termo andropausa, que é a menopausa no homem, é um fenômeno bem mais raro do que o que ocorre na mulher. E que, logicamente, se ocorresse uma diminuição dos níveis de hormônio masculino, isso seria ele teria um papel protetor contra o câncer de próstata. Então, não. A diminuição seria um fator protetor? Protetor. Porque, assim, o problema é a testosterona agindo ao longo dos anos. É quando ela age em excesso, quando a produção é maior. Não a produção maior, mas a persistência da ação da testosterona ao longo dos anos. Entendi. Então, só para você ter ideia, existe um estudo realizado na Inglaterra em que eles dividiram os homens por faixa etária. E o que eles viram? Que a incidência, né, de câncer de próstata em homens entre 40 e 45 anos é de 8 homens para cada 100 mil. Tá? Entre 75 e 80 anos, essa incidência passa para 418 homens para cada 100 mil. Sim. Ou seja, o câncer de próstata é uma doença relacionada com o envelhecimento. Se o homem e o ser humano ele tende a viver mais e melhor, isso é uma tendência do dia a dia. Então, se nós homens chegarmos aos 100 anos de idade, provavelmente aos 100 anos de idade, 100% dos homens vão ter câncer de próstata. Meu Deus do céu. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, mas daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho, voltar sobre a hiperplasia benigna de próstata. O que acontece quando isso acontece? Existe algum risco maior ou só o desconforto ao urinar?